Olá pessoal, paz e bem a todos. Espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Convido você a se inscrever também nos demais canais católicos, como o canal do Robson 2.0, Pro Veritate, A Hora do Macabeus, Estudo da Doutrina Católica, o Tartaruga Católico, MS Fé Católica, Inquisição Online, Bate-Papo Católico e também no canal do Cláudio Campos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Embora seja citado muitas vezes nas Sagradas Escrituras, nem sempre o compreendemos muito bem. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina da Santíssima Trindade e, portanto, junto com o Pai e o Filho, também é Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo nos primeiros versículos da Sagrada Escritura, o Espírito Santo é citado, antes mesmo que se iniciasse qualquer obra de criação. Junto com o Pai e o Filho, o Espírito Santo também existe antes de todas as coisas, pois são pessoas divinas, das quais se origina toda a criação, tanto a visível quanto a invisível. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo do 16 ao 17. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. O Espírito Santo é simbolizado nos Evangelhos por uma pomba. Depois que o Espírito Santo se manifestou, também com ele uma voz vinda do céu, revelando nessa passagem uma imagem da Santíssima Trindade. Tanto no livro do Gênesis, que acabamos de ler, quanto aqui no Evangelho de São Mateus, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus envia sua igreja em missão pelo mundo, os ensinando a batizar sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não usa o nome de nenhum santo, nenhum anjo ou de algum profeta, porque todos eles são criaturas, e os homens batizados não poderiam se tornar filhos de Deus em nome de uma pessoa humana, mas apenas em nome das três pessoas divinas, num mesmo e único Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Como podemos ver, a pessoa divina que gera o Verbo encarnado em Maria é o Espírito Santo. E assim, o anjo diz que o menino gerado no ventre de Maria
seria chamado de Filho de Deus. Assim, a força do Altíssimo desceu também sobre Maria, e nela foi gerado a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, o Verbo encarnado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentisse, mas a Deus. São Pedro deixa claro, ao repreender Ananias, que tentava enganar a igreja, que era ao próprio Espírito Santo que ele estava tentando enganar. E por isso diz que não era aos homens que ele estava enganando, mas sim ao Espírito Santo. São Pedro deixa claro a Ananias que não era possível enganar a Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. São Paulo se despede da comunidade de Corinto usando a fórmula trinitária, com a qual toda criatura se torna um filho de Deus e membro da sua igreja, em nome das três pessoas divinas. E aí, ficou com alguma dúvida? Gostou do vídeo? Deixe o like, deixe também seu comentário, compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.